De novo deu esse. Vamos ver agora se volta. Daqui a pouco vou esperar o povo entrar de novo e vou falando aqui. Esse Bi, que bom, tá de volta. Tati, Tuti, minha aluna querida, ex-aluna maravilhosa. Dan Sanger, olá. Uh, eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu queria ter certeza que o outro vídeo tava lá, tá, gente? A Júlia querida me dando oi aqui. Júlia, acho que deu certo lá, tá lá. Coloquei já lá no perfil do Corolab. Por isso que eu demorei um pouquinho para voltar, para dar tempo de o Salvando. outro salvar direitinho, Que tá? bom. Já voltou Maria. Danley, querido, que bom que estás aqui, a Cibele diz. Então, acho que é o nome Dan, que eu não sabia quem era. Que legal. Então, todo mundo que se conhece, Adriane Vieira, Madre! legal. E tem alguns nomes que eu não sei, gente. Eu fico muito feliz de não saber. E tem gente também que está aqui com a gente aqui. Fico muito feliz com isso. Ah, às vezes é um nome, né? Um outro nome. Mas que a pessoa está aqui. Enfim, Tati, as perguntas, então, elas se direcionam, né? A gente recebeu perguntas da Chay, que era a ex-aluna lá do curso, da UFPEL, da Antônia, e a pergunta da Maria também veio nesse sentido, né? De pensar como é que a gente pensa essas relações agora nessa virtualidade imposta nesse momento, né? O que que eu. Como. Tá, tá. Teve uma Vamos lá. pergunta, só anoto aqui que a Eu Marice anoto. Fiuza falou antes lá, que eu disse, vai, isso é muito pertinente. Porque a gente falou, bom, isso sim vai servir para várias outras danças. E ao mesmo tempo ela falou, não, cada coisa tem, as coisas têm suas especificidades. E sim, eu acho. E aí a gente levaria mais um tempão para elaborar por que que essas coisas podem coexistir. A possibilidade de eu borrar esses conhecimentos para outras danças e obedecer e saber do limite disso e obedecer a especificidade de cada dança. Mas acho que vamos lá para a coisa do online, né? Gabe, só deixa, vamos dar um oi para Gabe, Sim, eu lá vi que de a Gabe tá Liverpool. aí. Gabriela Sanger Cela, a Gabe tá Silva. aqui. Que massa, que massa. A Dani tá de Que volta. luxo. Victor, luxo, 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 luxo. Que massa. O povo tá entrando de novo, Tati, então eu tô te segurando um pouquinho. A Maria tá falando, pensando na ideia de transmissão, na relação em São a relação em presença. presença. Oi, Saudades Amanda. também, Gabe. Coisa querida. Ai, que legal. Que legal, que legal. Então, como é que a gente pensa isso tudo Tá. nesse momento? Então, eu tenho assim uma imagem muito clara e ela necessita muitas palavras. Mas eu acho que a gente pode ir de novo para exemplo de trabalho da Trisha Brown. Eu separei aqui, ó. Eu vou mostrar uma foto de um trabalho dela, que é uma foto belíssima, que eu acho que nos ajuda a pensar isso tudo. Vamos rever, deixa eu virar a câmera aqui de novo. Todo mundo tá vendo? Peraí, Sim. tá? Isso aqui é uma obra chamada Rooftop, ou seja, Roof Piece, peça de telhado. Ela é, estou vendo aqui, de 1971, 1973. Isso aqui é Manhattan, Nova York, naquela época. E aqui vocês podem ver que num telhadinho tem uma bailarina. No outro telhadinho tem outro bailarino. Eu amo essa peça. É No lindo. outro telhadinho, é lindo, cara, é lindo isso aqui. Onde está o outro bailarino? Tem gente a roda aqui, gente. É, onde está o outro bailarino? Ah, olha ali, ó. Olha lá. Ai, eu não Ah, consigo enxergar. olha lá, olha lá. Ai, vi, vi, Estão vi. vendo? E Aham. assim vai. Aí tu vê essa fotografia e tu fica te perguntando. Eu adoro esse trabalho, eu acho muito exemplar
várias outras coisas sobre o trabalho. A gente está falando de um aspecto do trabalho dela. Mas ele veio e tu fica pensando, será que foram 20 pessoas? Será que foram 50 pessoas fazendo isso? Será que foram 4? Quantos prédios isso levou? Isso remete muito ao olhar, todo um outro tema, da land art, que a gente tem essa categoria, né, nas artes visuais de obras que são feitas para quilômetros, em que é impossível enxergar ela inteira. Desespaço, como é que fica, Sibeli? Falou a Maria. Dá, mas o que que tinha? O que que eles faziam nesse telhado? Eles faziam telefone sem fio. Simples assim, tá? A primeira pessoa aqui, no caso era ela, eles dizem que vestiam, dizem não, eles vestiam vermelho. Eu levei anos para saber que era vermelho que eles estavam usando, porque eu sabia dessa foto. Então, uma lá num prédio mostra movimentos, vocês vão ver no filme, são movimentos muito banais, tipo isso aqui, ó. Tá? Aí ela tem certeza que o outro lá fez, eles dão um tempo para ter certeza que isso chegou quadras além, tá? O público, no caso, era convidado a assistir de outros telhados vários, então as pessoas viram diferentes obras, né? Ninguém viu do mesmo ângulo. Isso é um conceito importante, de novo, para essa ideia de descentralização do corpo. Esse corpo que está na rua não é um corpo para ser visto de frente no palco, tá? Então, todo um outro assunto aí. Aí, no próximo movimento, ela faz, sei lá o que ela fazia, isso, não sei, tá? Ou ali, como a gente tem isso. E isso era a obra. Passar por telefone sem fio, este movimento de uma tripa de sei lá quantas pessoas. E eles refizeram esse trabalho agora. A companhia atual refez online, fez assim, assim como a gente está se falando. Refizeram a coreografia de um telefone para o outro, em vez de um edifício para o outro. Eu acho tão bonito isso. Eu acho que é uma obra exemplar para a gente pensar isso. E aí, quando tu ouve eles falando sobre isso está disponível lá no site. Eu não sei se está disponível para assistir, mas esteve de graça. Eu acho que agora tem que pagar, não sei. Tem algumas coisas que tem que pagar para assistir. Uhum. Essa eu não sei, acho que não. Não tem Mas certeza. aí eles se colocaram, tem alguns comentários, né? Eles colocaram quais foram os desafios agora para refazer isso. São outros desafios. Tem o delay entre um bailarino e outro. Tu espelhar a câmera, entender o que é direita e esquerda, porque dependendo da câmera que tu tá usando, se é de selfie, se não é, o que é direita vira esquerda, o que é esquerda vira direita. E eles conseguiram colocar naquelas, tipo tela de zoom, com várias janelinhas, eles conseguiram ir fazendo isso, mas com um desafio novo, com um desafio de como eu vejo o outro. E o que isso quer dizer sobre o atual? Não é só que eles fizeram uma ideia legal de fazer um telefone sem fio por câmera, é um pouco mais que isso. É entender de novo que fazer este movimento é uma tarefa. Voltamos lá para a ideia de tarefa do Lean Do It. É uma oportunidade para observar o que eu estou fazendo. Essa dimensão sempre. Eu estou observando o que eu estou fazendo. Isso aqui é um monte de material. Se eu fizer um investimento tônico, lento, eu vou descobrir muita coisa sobre esse movimento. E o que importa nesse trabalho, no trabalho coreográfico dela, vai ser a gente ver essa experiência ao vivo. Os trabalhos da Judson era sobre ver tarefas ao vivo. O Lean Do It é as pessoas experimentarem aquilo ali ao vivo. As coreografias dela, por mais precisas que sejam, são sobre ver uma experiência acontecendo ao vivo. Onde se está jogando com experimentar o meu peso de novo, de novo, de novo. Então, atrás de fazer essa forma banal, tem a pergunta do peso. Eu não sei o quanto estava presente a pergunta do peso ali, mas certamente a da experiência corporal estava, porque isso está desde os anos 50 para Anna Halprin, a coisa da anatomia experimental, né? E da improvisação. Mas então, o que acontece? Eu acho que esse trabalho, essa atualização desse trabalho, convida a aula em que a Cid convidou a Tati. Oh. A Rita, a Rê, que é colaboradora do Corolab, está dizendo que eles tinham disponibilizado aqui no Instagram esse trabalho. Exatamente.
Foi Deve feito, estar foi ainda. divulgado no Instagram. Deve estar No ainda. site tá com certeza. Uhum, que legal. Ah, que legal, Marice, que legal. Pois, e então? E aí? E O que aí? E que... aí? E aí tá na câmera. Mas o que que essa câmera, o que que essa noção de tarefa está nos dizendo? Bom, ela está dizendo que é sobre eu experimentar a tarefa, não é sobre realizar a tarefa. Uhum. Ela está convocando a gente a perceber que está no seu corpo, não importa onde estejamos. E eu acho que é isso que está me interessando nesse momento. Eu quero voltar da aula, sabe? Não consegui ainda. Mas tem essa pergunta: como é que eu convoco a pessoa para fazer o seu recuo e botar a pergunta no seu peso? Isso a gente pode fazer aqui agora. A Shirlene, minha colega de experiência somática, vai. A gente tem debatido isso lá na formação, né? Que é um trabalho somático terapêutico. E que agora a gente tem conseguido, tem experimentado algumas coisas justamente online, e feito isso, feito online, a experiência de si em diálogo com o outro. E tem descoberto coisas muito interessantes. Eu sei que muita gente está descobrindo que é possível atualizar a experiência do corpo online. O que que eu acho disso? Eu acho que tela é tela, ao vivo é ao vivo, mas palco é palco, prédio é prédio, parque é parque, rampa é rampa, parede é parede, ela tem vários trabalhos na parede, tênis é outra coisa, sapatilha de ponta é outra coisa, patins é outra coisa, pé descalço é outra coisa, linóleo é outra coisa. O que que a gente começa? Quando a gente começa a prestar atenção no que acontece no nosso corpo, a investigar a corporeidade, tu começa a se dar conta que onde eu estou é constituinte do meu movimento, o sapato que eu uso é constituinte do movimento, o piso que eu uso é constituinte do movimento, e variar esses elementos começa a ser coreográfico e começa a ser uma nova tarefa. Por exemplo, o trio A tem uma versão, né? Trio A, versão bailarina com sapatilha de ponta. Trio A, versão bailarina com patins, eu acho que teve. Não tenho Ai, não, certeza. Trio eu A, sei que versão tem trio pelado, que foi A a que a gente com dançou. vários, que não é solo, né? Trio A com vários juntos. Isso tem, Trio tem. A, trio A ao contrário. Então, tu pegar uma coreografia e experimentar variações dela. Não entender que ela é uma coisa pronta, mas que ela vai poder ser variada de mil fatores. Então, trio A com câmera, trio A na câmera, trio A sem câmera, trio A por carta, trio A, você me descrevendo o que acontece no trio A. Isso tudo eles fizeram, e a gente tem feito coreografias nesse sentido. E, gente, mais horas para falar sobre isso. Mas eu acho que é uma variação e que é possível a gente fazer esse recuo. E eu entendo que quando esses bailarinos que fizeram a peça de telhado agora online na pandemia, na quarentena, pelos relatos que apareciam ali nessa publicação, eles falaram: era um desafio atualizar as perguntas. A pergunta que eu tinha já é um pouco outra. E eu tô de novo, tô perguntando onde está o meu peso em relação a essa nova sensação. É de novo, onde Uhum. está o meu peso? Onde está a minha sensação de controle em relação a essa nova sensação? É isso que está sempre aberto, sempre aberto. E tu entender que no momento que tu pergunta onde está o teu peso, onde está a tua sensação de controle, onde eu faço força, isso está sempre variando. Ah, não estou conseguindo ser clara. A Ju Talvez, Vicari. talvez o povo possa nos ajudar assim também, Tati. A Sibeli coloca realizar e mostrar a tarefa não pode se sobrepor à experiência em tempo real. E aí depois lá comenta ali, a Centro de Dança, a Flávia comenta, são experimentos, incrível. É, é. A Lu pergunta, perguntas que me tiram da cama, ela comenta. E teve o Trio A experimentado a partir da labanotação, né? Que foi um experimento Sim. Da Ju Toda a noção Vicari. de. E É aí, isso, a assim, a noção minha de questão em defasagem. relação a isso, Tati, eu acho que tem duas coisas, assim. Eu acho sim também, eu concordo contigo, é super possível, tem muita coisa, tem muita gente já fazendo coisas interessantes nesse sentido, né? A própria Lu Paludo tem disponibilizado várias coisas, as aulas dela de dentro da casa dela, que são coisas incríveis, assim.
o que eu fico, me pergunto, assim, eu, por exemplo, eu não, né, nesse sentido, assim, eu dei eu tive uma certa trava, assim, porque eu estava numa outra vibração, assim. O que eu queria era o ajuntamento mesmo, depois de ter ficado tanto Você tava... tempo. Eu queria Tu juntar, eu cancelou queria tua sentir estreia que cheiro era dentro de de. dias. Eu queria sentir cheiro de gente, entende? Então, para mim, eu tive que dar essa. Não é isso que eu quero nesse momento. Assim, eu sinto que existe uma certa pressa, talvez e uma substituição, talvez, sabe? Então não tenho isso, eu faço aquilo. Que aí foge um pouco, talvez seja o comentário da Cibele ali, foge um pouco da experiência e se torna a produção pela produção, entende? Preciso continuar produzindo. E claro, eu entendo completamente que tem pessoas que não podem parar de produzir porque sobrevivem disso e vivem disso. Não é isso que eu estou questionando aqui. Eu estou pensando nesse comentário da Sibéria, assim, fazer e não fazer de novo pela forma e não se colocar em experiência. E aí, como é que faz para se colocar em experiência nessa relação com a câmera? Como será que faz? Não sei, eu sei que Como será que faz? Eu acho que quando eu faço essa formulação, né, ela tem me interessado e eu, né, como disse, discuti isso lá com a Deis Polaor, né? Eu acho assim, é só uma tentativa da gente tirar essa dicotomia de uma possibilidade de formulação. O online é outra vivência. É uma vivência específica, tem as suas especificidades e eu posso convocar minha sensação numa relação. Claro, a gente precisa arquitetar isso. Por exemplo, hoje ali a gente, né, eu disse, pessoal, quem sabe experimentem o braço ao lado. E aí eu disse, se você tomar tantos e tantos e tantos minutos fazendo isso, vai ser outra experiência. Eu quero dizer, que tipo de investimento a gente faz quando senta aqui? Como é que pode ser uma aula online? E, de novo, a Lupa Ludo está lá experimentando, 10 Polaor está lá experimentando. E eu sinto... esses dias fiz aula de Alexander com o Michel, foi incrível, foi incrível. E eu sinto para mim, o que me aguça a curiosidade é como é que eu posso propiciar um recuo sensório naquela pessoa com quem eu posso me relacionar pedagogicamente ou coreograficamente. Coreograficamente isso me interessa também. E me interessa, então, suspender essa relação dicotômica online presencial. Eu acho que entendi. é muito útil suspender isso. Agora, vamos falar da especificidade da quarentena. Aí a especificidade da quarentena tem faces terríveis, Sim. né? A gente não vai mentir que o corpo não sente não olhar o horizonte. O corpo não sente abraçar. Eu acho que a gente no trabalho, o trabalho que a gente hoje chama de somático, o trabalho sensorial, né? A gente consegue desmanchar muita coisa tensa, levar para outro lugar, mas é profundamente desafiador. E para mim está sendo completamente diferente. A conversa que eu tive com a Deia lá na entrada da quarentena e essa que eu estou tendo agora. Hoje eu tive que ir para a rua e percebi que eu não consigo olhar para longe, tá duro olhar para longe. Sim. A Lupa Ludo comentou isso aqui, ó. Xanda, que loucura isso. O que me levou a abrir a casa corpo foi uma certa urgência. Então, que eu acho que ressoa um pouco o que tu tá falando agora. A, a Cibele fala, tenho entrado em contato com as pessoas que discutem o trabalho somático online, mas o abraço apertado da Tati, de corpo inteiro, que é fundamental na relação com ela. Isso fala a Maria. Sim, É, sim. e é possível, é tão forte, isso é tão forte, diz a Marice. É, eu acho perfeito isso que tu fala, Tati, de saber que não é essa questão, né? Online e presencial, mas esse momento quarentena, assim, acho perfeita a tua fala nesse sentido. A Dani Ricarte diz virtual online, apesar de muito presente, não é sinônimo de quarentena. O isolamento é mais Uhum. que uma imposição online. Exato, É é isso importante. aí. É. Entender, talvez, tem uma coisinha aí que tem a ver com a fala da Marice também, do que é específico e o que pode ser aplicado.
Verdade. Eu estou dizendo que eu posso aplicar uma experiência de fundo somático em qualquer experiência que eu estou tendo, a experiência de estar aqui com a Xanda. Uhum. Sim, eu posso tornar essas coisas menos concretas, eu posso tornar essas coisas mais questionáveis, eu posso tornar essas coisas mais fluidas, eu posso torná-las experiências mais porosas, eu posso ver que elas não são essenciais. Essa coisa de não essencializar, a mesma coisa de não naturalizar. É mesmo um raciocínio quando a gente fala de uma naturalização de um hábito, de um Uhum. conceito social, a gente pode naturalizar e atribuir certas qualidades à câmera. De repente eu vou descobrir que o online pode ter outras qualidades. Mas as coisas têm limite. Então é isso assim, tu pode aplicar, mas tem especificidade. Sim, uma dança com tênis vai ser uma dança com tênis. Ela não, ela é diferente de uma dança com linóleo. E ela é diferente de uma dança no palco, ela é diferente de uma dança da rua, ela é diferente de uma dança de manhã, ela é diferente de uma dança de noite. Mas uma dança de noite é uma dança de noite. E isso, assim, ó, tem algo mais aí, tem algo mais para ser explicado. E tem a ver com a maneira como tu experimenta o corpo. O que que seria esse convite? Como é que a gente poderia começar, Tati? Como propor, se a gente fosse brincar disso agora? Vamos, né, jogar, brincar no sentido de Lindo. jogar, jogar isso, assim. Como é que a gente poderia pensar em iniciar isso, assim? Qual seria o Que por lindo, onde? Xanda. É tão simples ao mesmo tempo, vem coisas tão. Tipo, mas é tão banal assim, sabe? Se trata. Essa dança de tênis não diz respeito a pontos. Se trata de tomar tempo, de poder circular a atenção. Se trata de fazer o exercício. Eu acho que isso é todo o trabalho que essa gente estava propondo. Trabalhar é colocar atenção. Aonde? Onde eu decido que vou colocar minha atenção. Bom, e um convite que ela fez muito, que essa gente fez muito, e que a pequena dança do Steve Paxson, sim, é tudo esse assunto, completamente pertinente de trazer a pequena dança do Steve Paxson. Se trata de, por exemplo, convidar todo mundo a colocar atenção onde está meu peso agora. Tá, vamos fazer isso? Vamos, Convidar as vamos 18 fazer isso. pessoas que estão nos assistindo. Vamos fazer isso? E, por exemplo, ó, para mim interessa, se eu coloco esse peso aí, uma coisa é eu falar com vocês, outra coisa é não falar. Experimentem fazer isso olhando e não olhando para a câmera, por exemplo. A gente começa a perceber o investimento que existe em fazer isso aqui. E a pergunta é como propiciar isso nas suas relações de aula e coreográficas. Para mim, está interessando isso. Fiquei E a muito gente poderia. pensando. Ah, a Fale, gente fale, fale. poderia? A gente poderia, tu ia dizer? Poderia dar outros inputs agora. Como estão os pés? Onde está indo o meu pensamento? E tudo isso exige tempo. Esse tipo de investimento corporal exige tempo de observação. Vocês vão ver. Já devem estar experimentando isso.
Tipo, talvez a primeira vez que eu tenha falado tenha atrapalhado muita gente. E tudo isso começa a ser constituinte. E aí, quando a gente fala das coreografias dela, super dinâmicas, que eu dancei ali antes, essa é a aula para dançar aquilo. Sim, Flávio. Para dançar aquilo, tem que fazer isso que a gente estava fazendo. E continuar a partir disso, entender o que está me constituindo e, e trabalhar em N movimentos, mas sempre em relação a observar o meu peso, em relação à gravidade, ao peso, às emoções, às tensões musculares. É isso, é apenas isso. E é ali que tu relaciona também esse trabalho com meditação, né, Tati? Que tu faz É, é, esse é, link, né? é, é. E assim, eu acho temerário fazer isso, mas daí aí tem também, assim, se a gente for investigar as bases, as influências desses artistas, é completamente pertinente falar nisso. Se a gente fala no Aikido, por exemplo, na yoga, imagina, né? Uhum. Se a gente pensa que o trabalho do John Cage e do Merce Cunningham é profundamente calcado no fato deles estudarem o Zen budismo, isso tudo tem pertinência. Mas se trata, então, tá, a gente está fazendo isso aqui. O que me interessa como professora e como artista é como propiciar isso na relação. A gente veio aqui, tagarelou um monte, né? E acho que tem que ter um lugar de tagarelar, porque vai produzir um nível de conversa. De novo, é preciso falar em modos diferentes. O que que eu produzo em termos de fala, nos modos diferentes de fala? Com mais peso, completamente verborrágica, vou ter textos diferentes. E para mim, como artista, interessa ver, que textos diferentes são esses? E pensar que todos eles são válidos. Ah, tanta coisa, né? Eu vou confessar para vocês que eu me distraí aqui ou, né, na verdade, me atraí para pensar o peso do corpo e me distraí um pouco dos comentários aqui de vocês. A Dani comenta que tudo vai ganhando cor, do pensamento à respiração até o mover. E eu acho que responde muitas perguntas que foram feitas ali, assim, né? De como é que fica a pesquisa corporal durante esse momento, assim, né? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que isso que tu está colocando, né, Tati, se perde muita coisa e, enfim, mas é uma nova experiência de novo, como é que a gente pensa essa experiência e Eu acho que tem como uma é que coisa. dança essa experiência também, né? Eu acho que essa objeção, né? Eu fiz a minha fala, daí tu falou, tá, mas e o produtivismo? Vou dizer, tu estava falando sobre o problema do produtivismo. Sim. E eu acho, assim, que, de novo, também, Merce foi um artista à frente do seu tempo. Sim, então, a relação com a Fala ali tecnologia também. está desde o Merce Cunningham, né? E como uma relação, de novo, é uma relação. Não é a tecnologia fazendo assim em mim, é eu em relação à tecnologia. É sempre em relação à relação que a Xanda estava falando lá no início, na outra hora. Mas, putz, eu mudei de assunto no meio e me perdi. Peraí, a Sibeli diz assim, esse é um assunto que me interessa, por isso que eu vou chamar. Saber ouvir a orientação sem atenção da resposta imediata ao comando. Quer dizer, não é diferente sobre essa questão da produção que a gente estava falando. Do Como produtivismo. do produtivismo, né? Como é que eu ouço também esse momento sem ter que responder imediatamente a esse comando que, né? É isso, É, Cibele. Eu é achei que era isso. outra E coisa, sim. mas é a mesma. Eu, por exemplo, E eu fico sim. angustiada. Eu fico angustiada. Primeiro, assim, quando tu falou, sente o peso do corpo, me dá uma angústia, que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tenho que Ah, chamar, né, os meus deuses da técnica Alexander, enfim, de tudo que eu já passei nesse corpo para, né, para tentar me suavizar com essa relação, né? De ter uma resposta imediata, que é o que a Sibeli está falando. E eu acho que é a mesma questão nisso, assim, né? De como é que a gente ouve esse momento. Adorei isso, Sibeli. Ouve esse momento para não sair com uma resposta imediata, tratorzão, assim.
Hum. Sim, o modo online, né? Esse Instagram, a gente está no Instagram, gente, ele está sempre nos convocando, ele está sempre nos capturando, sempre nos desempoderando, né? E tu pensar que tu pode fazer o recuo e observar o que isso te chama a responder e não responder é uma enorme elaboração. Acho que a dança, esse pensamento de dança nos ajuda a pensar isso, sim. E daí talvez seja esse pensamento de dança está nos ajudando, é isso. Esse pensamento de dança de uma bailarina assim, de bailarinos assim, está nos dizendo: eu não preciso responder imediatamente. De um Alexander está dizendo: eu não preciso responder imediatamente. Tipo, o que será que a pessoa lá do outro telhado está fazendo? Eu não sei muito bem, mas eu vou fazer o que dá. E essa ideia de provisório, de que tem gasto no meio, de que tu não vai ver a obra inteira, de que tu não vai dominar ela, que tu não domina o teu peso, que tu faz o leaning duet e tu cai. Essa ideia de que é provisório é uma ideia libertadora. Assim como a sensação do teu peso é provisória, assim como tu nunca vai ficar tu nunca vai chegar no topo do domínio, no domínio do não domínio da Porque tua não tem musculatura, topo, porque tu é um né? ser humano de merda. Oi? Porque não tem esse topo. Aí é que tá, é esse corpo sem centro. É, de novo, esse corpo que não tem uma hierarquia de espaço, não é a cabeça que vale mais que a mão. É sempre, tá tudo jogando. Não tem É, espaço de valor maior. E isso está no corpo, isso que eu acho muito legal, que para mim me instiga muito. Assim, nunca tem um espaço de, olha, que isso vale mais que vale mais que, sabe? Que é o que me é. interessou lá no doutorado com a pesquisa da antropofagia e inverter o corpo também, assim. Sim, sim, Como é sim, que a gente sim. pensa por outro lugar, né? Como é que a gente inverte esse lugar de hierarquização para falar sobre ela também, assim, né? Enfim, isso é um outro assunto. Mas não é, é o mesmo assunto, é sobre ideia de provisório. E tu aprender, Sim. então, bom, tu aprender nessa arte que eu posso, cara, se eu não olhar o Instagram, se eu não. Outro dia eu falei assim, como é que é? As pessoas escrevem como se estivessem sendo lidas. É uma grande ilusão de pertencimento, é uma grande ilusão de produção, sabe? A gente, na verdade, a gente está vivendo a vanitu, o vão de um jeito louco, porque tudo vai embora, tudo vai embora, tudo vai embora. Então, aqui esses artistas dizendo, eu posso resistir a isso. Eu posso não ceder, eu posso não engajar, a ideia de não engajar. Isso Posso é não muito engajar. político também. Acho que um outro mal entendido em relação à Trisha, né? De que seria um trabalho alienado, de que não tem Vai. valor político, né? Existe também, né? E eu acho que aí é que tá, Existe. Os né? trabalhos coreográficos não me interessam. É, para mim, Só os extremamente performáticos me político, interessam. extremamente, né? De um valor político imenso, assim. Principalmente nesse sentido que a gente está falando agora, de que eu não preciso, né? Não, eu posso ir contra a corrente, né? É, Enfim, né, falando de uma forma bem mais, né, superficial, mas é por isso, é nisso assim também. Tati, que que mais? legal. Que Tem mais? tanta Que mais? Que coisa, mais? tem muita Tem tanta coisa, coisa. e eu fico pensando assim, o povo tá mandando mil coisas, deixa eu ver. Tem Ah, muita coisa legal sendo dita aí. tem muita coisa legal sendo dita. Eu quero primeiro, assim, agradecer todas as pessoas que participaram, que comentaram, que trouxeram suas ideias. E eu acho isso bacana, assim, o que por exemplo, né, o que tem aqui que é interessante que às vezes não tem num espaço de talvez de congresso, sei lá. Aqui as pessoas não estão tão interessadas talvez em ser inteligentes, em fazerem uma super pergunta, em elaborar e não se retraem tanto. Eu gosto disso, dessa interação assim. Vamos É, escrevendo, se lê, leu, se não lê, não leu. Isso é bom, assim. Isso me deixa feliz, assim. é. Na live passada já aconteceu. E nessa, de novo, das pessoas irem escrevendo e se conversando entre elas ali. Isso é muito legal. E acho super bacana, tô rolando aqui um pouquinho para dar uma olhada. Uh, e quero agradecer todo mundo que estava aqui com a gente Bah, nesse momento. A gente tem muita coisa ainda para falar, eu e a Tati a gente fala bastante quando a gente está juntas. E com certeza acho que é uma coisa que a gente pode repetir, assim. Mas sem dúvida beijo. é isso, acho que é um trabalho, o trabalho da Trisha Brown, ele tem.
muito pano para manga. E eu acho que ele nos ajuda a olhar muito esse período agora. Eu acho que é isso para mim que fica assim. E eu acho que para mim ficou esse convite assim, sabe, de passar por essas experiências um pouco mais quando eu estou lidando com essa relação que a gente faz aqui. Vou pensar nisso e vou treinar isso também assim comigo. E para mim trouxe mais essa figura agora de um não, da importância dessa ideia de não engajamento. Sim, eu posso. Eu disse, o online não cancela o corpo, mas o corpo, a gente precisa convocar o corpo. Se convoca o corpo, a relação dá uma mudada. Assim, eu começo a poder não me engajar. Sim, Isso é uma ideia que saiu forte dessa conversa para mim agora. eu fiquei pensando muito nessa coisa do desbunde lá da contracultura brasileira, dessa palavra desbunde, de Que é maravilhosa. que é maravilhosa, do desbundar-se, de que eu posso me engajar politicamente por estar contra a corrente, né? De não Sim, fazer, né? sim, Tinha sim, outras sim. questões na época, mas acho que é um pouco por aí, assim, rima nesse sentido. Sim, Ressoa. e a gente está falando aí, quando fala no trabalho dela e dos contemporâneos dela, é um trabalho super circunspecto, né? Não é um trabalho desbundado, mas são contemporâneos e a gente está falando de contracultura e sai de um caldo muito, muito posicionado politicamente. Só para dar uma pequena notícia, sabe? Está terminando o tempo, mas pega o trabalho da Yvonne Rainer, que a gente falou aqui, tá? Que está fazendo essas mesmas perguntas em nome de entender. O trio A é sobre isso. Peraí, o que que eu faço na minha coreografia? Como é que eu faço coreografias onde eu não tento seduzir o público? A pergunta dela era uma pergunta de uma mulher. Por que que a dança é uma mulher tentando seduzir o público? Era uma pergunta sobre uma pergunta feminista, na verdade, claramente feminista. Ela tá aí viva e ativa. Mas então, que dança é essa em que e se eu recuso dar o meu olhar para o público? Que dança sai disso? Então, não é porque tu não dá o teu engajamento para o que as redes pedem. Como disse a Xanda, é uma grande pergunta. Daí tem tanta gente refletindo agora, né, sobre a pausa, o cansaço. Tem esse filósofo que está todo mundo lendo, da Sociedade do Cansaço, não é? Coreano. Enfim, essas perguntas estão na arte. Elas estão na arte da dança. E elas produzem danças muito dançantes. Produzem danças que resistem e dançam. Yes. Pessoal, acho que com isso a gente pode concluir, Tati. Bem lindo. Tá, tá. Agradeço de novo todo mundo que esteve aqui. Convido para a próxima live na segunda-feira que vem, às 19 horas, com a Daniela Souza, que é uma bailarina, artista da dança aqui de Pelotas, que trabalha com a Dicleia Ferreira e que vai ter muito para repartir também. Elas buscaram muitas alternativas para esse momento agora e a gente vai conversar com elas sobre essas alternativas que elas buscaram. Tati, com muito amor, muita gratidão por ter participado, por ter compartilhado com tanta generosidade a tua experiência, as tuas palavras, o teu pensamento, o teu falar e fazer. Ai, muito lindo, Tati. Muito obrigada. Muito obrigada, Xanda, por esse super espaço. Para mim, me alimenta horrores, me dá. É muito importante continuar tentando dar tentando passar, ensinar, sim, fazer uma pedagogia disso, talvez, ou continuar divulgando isso. E continuar fazendo dança, assim. É muito legal. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui. É muito bom poder fazer isso. E enfim, tuas perguntas foram incríveis, incríveis. Assim, foi mais que pergunta, a gente fez um diálogo, né? É. Porque, enfim, tem toda a experiência de vocês também. Maravilha. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Beijos. Boa semana para todos. Boa semana para todos.